Eu penso que o maior aporte que eu tive nessa vida foram os meus pais, os dois. Né? Tanto a minha mãe quanto o meu pai, cada um de um jeito completamente diferente, perfis completamente diferentes, né? Dentro da confusão que era a nossa família ali, em termos de relacionamento e tudo, com essas coisas todas. Mas essa coisa do meu pai com a minha mãe, meu pai meio que mordendo e a minha mãe assoprando ali, segurando a peteca, foi isso que me fez seguir, né, e chegar num resultado inacreditável, né? O cara que saiu quase não ia andar direito para 2 recordes mundiais, né? Campeão mundial e tal. Então, cara, o meu pai e minha mãe foram, assim, 2 amparadores que eu tive. E o meu pai, o mais interessante, é o seguinte, que meu pai era filho de português, né? Meu avô português, bravo pra caramba também, meu avô, né? Uhum. E o meu pai, no final das contas, eu descobri que ele era super sensível, sabe? Então, ele não ia nas minhas competições porque ele sabia que se ele fosse nas minhas competições, ele não ia conseguir segurar a emoção dele. Certo, Teve entendi. uma única competição que ele foi, quando eu fui para competir na Europa, que era tipo um europeu que foi em Lisboa. E aí foi engraçado, porque ele chegou no meu quarto e falou assim, ó, ele ficou sabendo, obviamente, que eu ia competir em Portugal. Ele foi lá no meu quarto e falou assim, ó, eu vou para Lisboa. Aí eu olhei assim os dados, falei, caramba. Aí ele falou, mas não é para te ver nadar. Durão, né? Vou lá conhecer a terra dos meus antepassados e tal. Se der tempo, eu passo lá na competição. Se der tempo. Ele era muito articulado, hein? Era tudo de caso pensado, hein, Teófilo? Exatamente. Aí eu cheguei lá para competir no primeiro dia, ele estava lá, cara. Já, né, foi todos os dias e tal. E nessa competição, quando eu vi ele lá, cara, eu fiquei muito animado e eu ganhei a prova. Lá, o europeu ainda bati o recorde da competição. Certo. Só que quando eu cheguei na arquibancada para falar com ele, cara, ele só desfez tudo. Falou que a competição era um saco, que estava chato, que a arquibancada era dura, a bunda dele já estava quadrada, de ficar sentado lá naquela porcaria, não sei o quê. E eu fiquei arrasado, cara. E quando eu cheguei no hotel, né, chateado pra caramba, aí meus colegas vieram me contar que ele, cara, quando eu estava nadando, ele não conseguiu nem filmar a prova. Ficou desesperado, gritando. Quando acabou, ele chorou, cara, igual uma criança. Que coisa, hein? Então, cara, olha que coisa mesmo, né? Assim, a pessoa, a forma como ela foi criada, todos os valores, né? Todo o holopensene ali daquela coisa ali de Você Portugal. vê, né, o Teu pai, empenho dele, né, para ser porque para como ele ele, cara, achava que tinha que ser para você. chorar era a maior derrota que ele podia ter na vida, é o sinal de fraqueza. Ele não podia deixar isso acontecer. Então o cara segurou isso tudo, se privou de tanta A vida coisa, inteira, né? mas fazendo, mas me empurrando para frente. Claro, é isso Então, mesmo. assim, cada um faz o que pode com o que tem, né? Bom, que tem, exatamente. E ele E eu acho fez. assim, ó, só fazendo um adendo, inclusive, Teófilo, eu acho que para a época, hoje a gente tem uma concepção totalmente diferente, principalmente quando você tem acesso às ideias da conscienciologia, né? Sobre como você orientar uma consciência para que ela enfrente a vida, né? Então, eu acho que num determinado tempo, algumas décadas atrás, eu acho que pelas coisas como elas eram e são na vida, né? Você tem que preparar. É um conceito em que você tem que transmitir alguma coisa para que prepare seu filho para a vida, né? Então, a forma de dar um preparo é essa questão da não vitimização, de entender que você pode mais, que você tem que sempre seguir em frente, não pode parar, né? Porém, hoje, as nossas concepções, elas mudam bastante, né? Principalmente quando se trata em competição, né? Veja bem que o tema da live hoje é competição versus colaboração, né? Cooperação, no seu caso, que você prefere essa palavra, então vamos usar cooperação, né? Então, a competição, ela, digamos assim, por definição, ela está muito relacionada a uma questão bélica, né? Ao embate, ao combate, né? A ver a derrota do outro, né? E nesse contexto, diante dessa sua história e o contato com a conscienciologia, qual foi a sua concepção em relação
no momento em que você entende isso de uma maneira, dentro desses conceitos da Conscienciologia, qual é a sua concepção em relação a isso? Você pode nos dar um parâmetro, por favor, para a gente poder... Tem uma casuística muito interessante com isso, que foi acachapante. E quando você estava falando do meu pai, acho que o mais importante, a gente expandindo isso multidimensionalmente, eu vejo que o meu pai foi meu pai é minha mãe, né? Mas assim, mais nessa questão do jeito que o meu pai fez, ele, na verdade, ele estava me preparando para a minha ProEx, cara. Então, assim, eu tenho a sensação que a minha vida está começando agora. Uau, apesar de ter vivido tanta coisa, né? Porque eu tenho uma história com a música também e tal, mas eu tenho essa nítida sensação que minha vida está começando agora e que eu preciso durar pelo menos mais 40 anos.